Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Nesse trimestre, com a revista da CPAD, iremos falar da Igreja em Jerusalém, sua doutrina, comunhão, fé, base para o crescimento da Igreja, mesmo em meio às perseguições. Nós abordaremos comumente 13 lições, onde trataremos dessa Igreja de Jerusalém, chamada a Igreja Primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao 8, temos essa Igreja de Jerusalém, a sua influência, e também, mesmo quando ela é espalhada, ela deu origens a outras igrejas, como Antioquia da Síria. Vejamos então a igreja que nasceu no Pentecostes. Essa será a lição de número 1, que trataremos hoje. As demais lições. Na lição 2, falaremos da Igreja de Jerusalém como um modelo a ser seguido. Na lição 3, abordaremos uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Na lição 4, trataremos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, abordaremos uma igreja cheia de amor, como era a igreja. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira, o caso de Ananias e Safira. Na lição 7, iremos abordar uma igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta seus problemas, o caso de Atos, capítulo 6. Na lição 9, uma igreja que se arrisca. Na 10, abordaremos a expansão da Igreja de Jerusalém. Lição 11, falaremos de uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, Pedro na casa de Cornélio, Atos 10. Na lição de número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E, finalmente, lição 13, Atos 15, a Assembleia de Jerusalém. Então, vamos aprender bastante a cobrir aqui pelo menos metade do livro de Atos dos Apóstolos. Lição de número 1, lição de 6 de julho de 2025. A igreja que nasceu no Pentecostes. O texto áureo se encontra em Atos, capítulo 2, verso 4, onde lemos: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Atos, capítulo 2, verso 4. Vamos à verdade prática desse verso. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao 14, onde lemos: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Que texto maravilhoso! Que poder sobrenatural do Espírito Santo desceu naquele dia. E quantos que estavam ali ouviram as grandezas de Deus. Vamos à introdução da nossa lição. Nesse trimestre, estudaremos a Igreja de Jerusalém, conforme nos é apresentado no livro de Atos dos Apóstolos. Então será uma oportunidade de estudarmos mais a fundo o livro de Atos. Dentre muitos tópicos, veremos como essa igreja se formou, viveu e expandiu o evangelho para fora da Judéia. Nesta primeira lição, estudaremos como a igreja nasceu de Jerusalém para o mundo, como uma igreja pentecostal. Para tratar desses assuntos, contaremos com o pastor José Gonçalves, que é o líder da Assembleia de Deus em Água Branca. E pastor José Gonçalves é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e também é membro da Comissão de Apologética da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então, ele é basicamente o comentador dessa lição. Vamos então à introdução da lição. A igreja nasceu no dia de Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus escolheu para derramar o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes foi o enchimento do Espírito Santo. E marca aqui o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado pelo profeta Joel 2:28.
No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para marcar o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo. Para testemunhar de Cristo a todos do mundo e levá-lo à verdadeira adoração. Isso é o que nós vamos ver nessa lição. A palavra-chave aqui é Pentecostes. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Falemos da natureza do Pentecostes bíblico. Primeiro, Pentecostes é de natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2, verso 2. Foi também visto, foi uma visão que tiveram, foi vista por eles línguas repartidas como que de fogo. Atos 2, verso 3. Então nós notamos que esse fenômeno foi possível ouvi-lo, foi possível vê-lo de alguma forma e foi possível proclamá-lo através das línguas estranhas. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias ou aparições de Deus. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível, audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, no Sinai, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo 19, 16. Moisés depois lembrou ao povo desse movimento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio 4, 36. O Pentecostes, um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Israel, o povo de Deus, de uma forma mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo, tanto lá no Sinai, quando a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra, Deuteronômio 9, 10 a 11, como aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nas tábuas do coração, Jeremias 31, 33 e 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou bem claro
que aquele evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte e à ressurreição e também à ascensão de Cristo. Atos 2, 23 e 24, Atos 2, 32 ao 33. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem como Cristo em seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel 2:28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne ou toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2:17, ele mostra, acima de tudo, que esse evento também tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. A sinopse tópico 1. O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina centrado em Cristo e nos tempos finais. Vamos continuar. Vamos ao ponto 2 da nossa lição. Falemos do propósito do Pentecoste bíblico. Primeiro, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som de um vento impetuoso e línguas como de fogo ocorridas no Pentecoste, prende nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste realmente produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos, capítulo 2, verso 11. Logo, o Pentecoste, que não adora a Deus, não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus. Atos 10, verso 46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, dá bem graças a Deus. 1 Coríntios 4, 17. Falemos ainda do fogo pentecostal, que promove a verdadeira adoração e louvor. Então, esse é o propósito do Pentecostes, adorar a Deus. Vamos ao segundo propósito. Poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, verso 20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, que deseja fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e a viver no mundo até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja deve guardar ou aguardar com esperança, mas também deve cumprir a sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, a igreja necessita do poder para testemunhar, do poder do Espírito Santo.
Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos 1:8, onde diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. De fato, é isso que acontece no dia de Pentecostes. Atos 4:33, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sinopse, tópico 2. O propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Vamos ao ponto de número 3. Características do Pentecoste bíblico. Uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Atos 1, verso 5, Atos 1, verso 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas que estavam ali reunidas. Atos capítulo 1, verso 15. E Atos 2, 4. Todos foram cheios. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas, crentes em Cristo. Jesus já havia dito a elas que elas estavam limpas pela palavra, João 15, verso 3, e que seus nomes estavam arrolados nos céus, em Lucas 10, 20. Eram, portanto, crentes, contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo, Atos 1, verso 5. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, uma experiência distinta da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo proveu a bênção pentecostal, Atos 2, 33. O Pentecoste é ainda uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Escritura é clara, mostrar que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, que é o batismo pentecostal, a experiência foi os crentes falarem em outras línguas. Portanto, não há dúvidas de outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo que se segue. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria, ou até mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o Espírito Santo, conforme Atos 10, 44 e 46. Vamos falar agora das línguas e o amor. A evidência física inicial do sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Como dissemos, não foi uma grande alegria, um amor afetuoso, que apesar disso que havia, evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, diz que o amor de Deus está, sim, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, verso 5. O apóstolo ainda escreveu para a igreja pentecostal que o amor aparece aqui não como evidência de enchimento, mas sim como de crescimento e de maturidade em Cristo. Portanto, a sinopse, tópico 3 é: o Pentecoste bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual
As línguas são a evidência do enchimento do Espírito Santo. Para concluir essa lição, como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, Atos 2, verso 4, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, 1 Coríntios 12, verso 13, cujo nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Vamos agora à revisão do conteúdo. Quais fenômenos registrados em Atos 2, verso 2 e 3, são considerados teofânicos? Primeiro, um som como de um vento veemente, impetuoso. Segundo, as línguas repartidas como de fogo. E também podemos acrescentar o fato de eles falarem outras línguas. Mas o que depende de Deus foi o vento impetuoso e as línguas repartidas como que de fogo. Vamos à segunda pergunta. Segundo o apóstolo Pedro, qual profecia do Antigo Testamento se cumpriu no Pentecoste? E como isso demonstra o aspecto escatológico desse evento? A resposta: Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel, que dissera que derramaria do seu espírito sobre toda a carne ou a humanidade nos últimos dias. Vamos ao ponto 3, pergunta 3. Cite um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém, conforme Atos 2:11. E aqui a resposta é: um dos propósitos marcantes do Pentecostes foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido falar em nossas próprias línguas da grandeza de Deus. Atos 2, verso 11. Vamos à quarta pergunta. Segundo Atos 1:8, para que a igreja necessita do poder do Espírito Santo? E a resposta é: para cumprir a sua missão, que ela necessita poder para testemunhar. Lucas 24:49, Atos 1, verso 8. Quinta e última pergunta. Por que o Pentecoste bíblico é distinto da salvação? Segundo Atos 1:5 e Atos 2:33. E vamos à resposta. Porque, na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Portanto, o Pentecoste é uma experiência subsequente à salvação que temos em Cristo Jesus. Com isso, meus amados irmãos, nós concluímos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Semana que vem estudaremos a lição 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, que está cada vez melhor, cada vez tem mais vídeos, e você nos ajuda muito se você clicar o sinal de joinha, se você fizer um comentário, nem que seja uma palavra só, gostei, qualquer comentário nos ajuda o algoritmo do YouTube entender que o nosso material aqui é relevante e isso ajuda eles a promover o canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR
Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vá no playlist e ali você encontra 259 pastas com mais de 8.000 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.